proporção aí. Estamos lendo Apocalipse capítulo 3, nessa noite, versículos 1 a 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Vimos que isso é o sentido de 7 Espíritos, é aquele que tem a totalidade do Espírito. Não que Deus é 7 Espíritos, mas 7 para os judeus era a totalidade, a perfeição. Quem está falando é Jesus, aquele que tem a plenitude espiritual e tem as 7 estrelas. Vimos já as 7 estrelas no Apocalipse 1, que são os pastores que ele controla na sua mão. E ele disse: conheço as tuas obras e sei que você tem nome de que vives e está morto. Ele faz uma repreensão para a igreja. Vocês são uma igreja que trabalha, vocês têm muitas obras, fé, amor, vocês têm muitas disposições, mas vocês estão mortos. Ponto final. Vocês estão trabalhando, todo mundo olha para vocês e inveja vocês pelo espetáculo de igreja que vocês são. Mas eu não vejo como as pessoas veem. As pessoas estão vendo o exterior e eu estou vendo o interior. Vocês estão completamente mortos. Vocês são um manequim de vitrine. Lindo, roupas ajeitadas, tudo alinhado, mas não tem vida. Ele faz essa crítica. Então Jesus diz para a igreja: sejam vigilantes e consolidem o resto que está para morrer. Ele fala: desperte rapidamente e coloque escoras para que tudo não morra. Por que ele fala isso? Porque eu não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Jesus fala: vocês fazem muitas obras, mas as obras de vocês são todas incompletas. Vocês nunca apresentam para o meu Pai alguma coisa completamente útil. O amor de vocês têm amor, o amor é fingido. Vocês têm obras, mas as obras são interesseiras. Vocês ofertam, mas vocês ofertam por barganha. Tudo que vocês fazem são obras, mas são incompletas. Nunca atinge o que Deus quer. E Ele não quer perfeição, mas Ele quer uma coisa completa. E eu dei exemplos para você. Você não precisa de um carro perfeito, mas você quer um carro com 4 rodas. Você quer um carro que tenha volante. Quando você fala assim, você compra uma pizza, você não precisa de comprar a pizza perfeita, mas você espera que essa pizza tenha recheio. Se a pessoa se entregar a massa com molho, você vai ligar lá e falar: as tuas obras são muito boas, mas estão incompletas. Então, se nós rejeitamos coisas incompletas, precisamos saber que Deus muito mais rejeita. Ele não quer sacrifícios, Ele quer vida. Ontem, falando para os jovens aqui à noite, lemos o texto de Miqueias, capítulo 6, versículo 8, em que os judeus diziam: o que Deus quer, afinal de contas? Estamos cansados. Será que eu tenho que oferecer para Deus 10.000 rios de azeite para Ele ficar satisfeito? Será que eu tenho que matar 22.000 ovelhas e entregar para Ele? E eles estão falando com uma afronta a Deus. Quando o Senhor se satisfaz? Nós estamos cansados, Deus. Diga o que o Senhor quer. O Senhor quer que eu mate meu filho? Os primogênitos? Eles falam isso para Deus. O Senhor está querendo que eu mate meu primogênito? E aí Deus então responde: não, eu vou dizer o que eu quero. Eu quero que vocês pratiquem a justiça, eu quero que vocês amem a bondade e quero que vocês andem humildemente comigo. Só essas 3 coisas, o resto acabou. Deus quer prática da justiça. Você sabe o que é certo? Vai e faz. Resolveu o seu problema. Meu Deus, o que Deus quer para a minha vida? Deus quer que você pratique, que você renove todo o tempo a prática da justiça. Deus quer que você seja bondoso, que você demonstre amor. E Deus quer que você ande com Ele em humildade, porque é fácil andar com Ele, mas ser soberbo. Deus fala: vai por aqui. Você fala: não, Deus, está errado. Deus não quer esse tipo de gente. Deus não quer esse tipo de posição de pessoas. Mas é o que acontece. Está cheio de crente dizendo o que Deus tem que fazer. Sabe quando nós fazemos isso? Quando nós oramos. Senhor, faz isso. Senhor, faz aquilo. Jesus diz: todavia seja feita a sua vontade, se for possível. A gente não ora assim. Senhor, abre as portas de um trabalho para ela. E quem falou que Deus quer dar aquela porta? Senhor, ajuda o meu filho a passar nesse curso, naquela faculdade. Quem falou que Deus quer? Nós oramos dando ordens. E Deus fala: isso é incompleto. Ele não quer que você ande com humildade. Lembra depois de como tens recebido, do que vocês receberam e ouviram, e guarda, pratica. E aí nós terminamos aí: arrependa-te, porquanto se não vigiares, é a partir daí que eu vou seguir hoje. A parte final do versículo 3 diz: arrependam-se, porquanto se não vigiares, ou seja, se vocês não despertarem do sono, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum, de modo nenhum, vocês vão saber a hora que eu virei contra vocês. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas
que não contaminaram as suas vestiduras. É até aí onde eu vou. Se Deus permitir, vamos caminhar um pouquinho mais nesse texto. Olha só, a mensagem central, o ensinamento que surge desses textos é esse. O orgulho precede a queda, assim como a pureza precede a honra. O orgulho, crentes orgulhosos, o orgulho ele precede, ele aparece, ele vem na frente da queda. Pessoas orgulhosas, elas se levantam, mas logo depois elas caem. Assim como o orgulho surge primeiro que a queda, também a pureza surge primeiro que a honra. Uma vida pura pode não ser honrada naquele momento imediato, mas a pureza ela vem na frente, seguida por honra. E é nesse texto que nós vemos algumas coisas relacionadas a isso. O objetivo dessa noite, nós falamos lá que quando esses pecados aparecerem, são pecados da igreja de Sardes que estamos aplicando e aprendendo na nossa vida. Usamos o acróstico do PARE, não é? P, práticas iníquas, Deus falou, não aceito, são incompletas. Ele disse mais, não quero aparência sem vida, não adianta vir para a igreja, trazer Bíblia, não adianta chorar na hora do louvor, levantar as mãos, fechar os olhos, se você não tem vida, não adianta nada. Não adianta você parecer espiritual, mas em casa você é insubmisso ao seu marido, aos seus pais. Não adianta você vir para a igreja, parecer um líder, mas em casa você não governa, não ensina, não ama. Isso, Deus fala, chega. Esse povo me honra com os lábios, Jesus falou, mas o seu coração está longe de mim. Prática incompleta, aparência sem vida. Vimos aí sobre o esquecimento. Lembra-te do que vocês receberam. Quem esquece os ensinamentos da Bíblia vai estar num caminho muito ruim. É por isso que nós estudamos constantemente. Nós voltamos. Ontem, falando para os jovens, eu disse que o desespero de um pastor é quando escolhe um tema para falar ou quando vai abordar um tema e eu olho e falo, não, isso eu já falei. E aí alguém me diz, normalmente em casa alguém me lembra, não, mas as pessoas já esqueceram, você tem que falar de novo. Eu falei, não, mas eu já falei isso. Seria muito legal se a gente pregar só uma vez um texto e falar, resolveu. Aí cobriríamos a Bíblia sempre. Você já viu quantos pregadores pregam o mesmo texto várias vezes, várias vezes, várias vezes? Deus está nos ensinando. Nós temos a capacidade de nos esquecer rapidamente. E não somos só nós, né? Jesus sabia disso. Ele multiplicou pães, alimentou 5.000 homens, talvez, se metade foi casada, mais 2.500 mulheres, se tinha mais 2 filhos presentes ali, eram 12.000 pessoas, ele alimentou, e sobraram 12 cestos de pão. Passou um tempo, os discípulos estão discutindo sobre pão. Jesus fala, por que vocês não entendem? Por que o coração de vocês é tardio em entender essas coisas? E aí ele diz para os discípulos, o coração de vocês está endurecido? E nós temos uma tendência exatamente como eles. Nós ouvimos e esquecemos. Nós ouvimos e esquecemos. Então peça a Deus, Senhor, dá-me a capacidade de assimilar o que eu aprendo. São 3 pontos que a gente ensina no domingo. Você fala, aprendi um, aplica aquele um. E passa a semana toda fazendo aquilo. E você vai começar a perceber na sua vida crescimento. O que você não pode é falar, eu nunca lembro de nada do que Deus disse. Algumas pessoas podem imaginar assim, nossa, o pastor cita textos de cabeça, lembra de conexões, onde faz. Eu não faço isso de propósito, mas eu lembro que quando estudava, na minha época de 1998, nós tínhamos que memorizar versículos e o professor cobrava. E eu olhava para aquilo e falava, que chato. E então eu comecei a memorizar versículos, pelo menos 2 por semana. E no final do ano, eu tinha 104 de cor. A maioria das quais eu lembro até hoje. Por alguma razão eu estou pregando e o texto aparece. Eu venho aqui para frente e eu não trago anotações. Eu não faço esboço. O esboço está aí na mão de vocês. Todo mundo tem o texto, é só seguir. Às vezes eu falo, abre lá, vê se é isso mesmo, porque o texto aparece. E eu agradeço a Deus porque Ele me ajuda a não esquecer. Não tem nada de errado você ter sua anotação, não tem nenhum problema. Mas ore a Deus, falando, Deus, dá-me capacidade de não esquecer as preciosas lições da sua palavra. É assim que você cresce. E vimos aí o perigo do relaxamento espiritual. Relacionado, o relaxamento aqui à cidade de Sardes, que foi 2 vezes conquistada. Uma vez por Ciro, 546 a.C., escalaram um penhasco e entraram, a cidade estava dormindo.
218, com Antíoco Epifânio III, também entraram pelo penhasco e mataram a cidade, porque eles relaxaram do ponto de vista bíblico, disseram: nós somos fortes, não temos que proteger as áreas fortes, vamos proteger as áreas fracas. E é daí que nós vamos seguir. O objetivo da mensagem hoje é falar sobre o perigo do orgulho. Cuidado com o orgulho espiritual. Há pessoas que são orgulhosas em muitos aspectos, mas o pior orgulho que tem é o espiritual. É o orgulho que faz com que todos os outros pecados se acomodem na vida de alguém. O orgulhoso, ele pensa de si mais do que convém. Aliás, esse é o pecado predileto do diabo. Dizem que é o pecado inicial. Dizem que é o pecado dos pecados. O diabo olhou e falou: eu sou belo. Eu sou a criação mais perfeita que Deus fez. Eu sou, como a Bíblia diz, o sinete da perfeição. Acima de mim, só Deus. Nenhum outro ser foi semelhante a mim. E o coração dele se encheu de orgulho. E ele falou: subirei até as mais altas estrelas de Deus. Me assentarei no meio da congregação. E aí Deus diz: derrubarei você. O pecado do orgulho. E desde então, é isso que ele incita pessoas. Ele quer que as pessoas pensem de si além do que são. Quando ele se aproxima de Adão e Eva, o que ele diz para eles? Pode comer. Deus sabe que se vocês comerem, vocês serão semelhantes a ele. Ele fez com que Eva olhasse para aquilo e falou: nossa, realmente, é legal ser parecido com Deus, ser semelhante ao Altíssimo. E o diabo, então, foi derrubado por causa do seu grande orgulho. E Deus colocou anjos, e na Bíblia só 2 aparecem com nome. Eu sei que de modo geral as pessoas dão muito nome aos anjos. Ah, o anjo Rafael, o anjo não sei o que. Não tem, esses nomes não aparecem na Bíblia. Só 2 anjos aparecem com nome na Bíblia: Gabriel e Miguel. Miguel é chamado de o arcanjo, o principal anjo de Deus. E sabe o que significa Miguel? Miguel significa quem é semelhante ao Altíssimo. Porque existia alguém superior a ele, que era o diabo. E o diabo disse: eu serei semelhante ao Altíssimo. E Deus colocou um anjo e falou: você vai se chamar Miguel. E toda vez que alguém fala Miguel, acho que o diabo fica muito bravo. Quem é semelhante ao Altíssimo? Qual é a resposta? Pode falar, o diabo não vai gostar. Qual é a resposta? Ninguém. Eu sei que alguns pensam: pastor, eu acho que eu... Não é não. Pode, joga isso fora. Você não é semelhante ao Altíssimo. Tem pessoas que acreditam que são tão orgulhosos que levantam, olham para o espelho e falam: você é um vencedor. Ninguém vai te deter. Aí sai ali, já toma uns tapas do diabo na cara, já volta frustrado. Bobagem isso aí. Gente, a Bíblia chama você de vaso de barro. Barro. Deus escolheu o material certinho para fazer a gente. Se ele tivesse feito a gente do ouro, sabe como a gente seria? Ele falou: vou fazer do barro. Faz do barro, que é para eles maneirarem. Mas mesmo assim a gente é soberbo. Vasos de barro. Em alguns textos, Isaías 46 fala: vocês não passam de cacos de barro. Porque o vaso já quebrou no pecado. Agora vocês são só cacos. Meio frustrante, né? Deprime a gente. Ô, pastor, eu vim para a igreja, queria ouvir uma mensagem de autoajuda, que me levante. Não, você é caco, mas você precisa saber o que Deus faz com cacos. Ele faz coisas lindas. Pastor, minha vida quebrou, muitas áreas da minha vida quebraram. Deus pode fazer coisas maravilhosas. E de passagem, porque eu preciso pregar o texto aqui. Por isso que eu falei a semana toda. O vaso quebrou em Adão. Mas o que vem pela frente, o que ele vai fazer com os vasos quebrados, é infinitamente maior. Vocês gostam de passear pela natureza e contemplar montanhas, mares e rios? Tudo que você vê de lindo nesse mundo é o resultado da disciplina de Deus do dilúvio. Deus castigou esse mundo, olha como o mundo ficou. O que era esse mundo antes da queda? E o que será quando ele fala: então vi novos céus e nova terra? Gente, eu fico até feliz que ele não conta pra gente. A gente gosta de suspense. Já perguntaram pra mim: vai ser bom? E eu falei: se é bom aqui? Tem coisas boas aqui? Perguntaram se no céu tem chocolate. Mas vai desviar muito o assunto. Fecha o parênteses. Vamos seguir aqui. Cuidado com o pecado do orgulho. 3 alertas para a igreja cristã. Primeiro grande alerta
É o alerta, olha só. Cuidado com o orgulho, com o engano do orgulho. Há crentes que acham que têm superpoderes. Por que estou dizendo isso? A igreja de Sardes vivenciou aquilo que a cidade vivenciou. Eles se achavam orgulhosos. E ainda hoje há crentes que têm a seguinte percepção: eu sou forte o suficiente para enfrentar tentações que outros não podem. Vou dar um exemplo. Você está em casa, lá vai assistir um filme, alguém fala, olha, toma cuidado com o que você está assistindo. A pessoa fala, não se preocupa comigo não. Sabe o que você está dizendo para a pessoa? Eu tenho a capacidade de assistir esse filme com esse linguajar imoral, com algumas coisas provocativas de sensualidade. Eu sou imune. Eu sei que há irmãos fracos, mas eu? Não se preocupe. Um pai diz para um filho, ó, não anda com essas pessoas. O filho fala, não esquenta, pai, para. Você está preocupado à toa. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou forte, eu não vou cair. Não se preocupe comigo. Você está achando que eu sou como as outras pessoas? Preste atenção, e alguém vira. Sempre surgem frases de orgulho no coração de algumas pessoas dizendo, eu não vou cair. E o diabo ama isso. Ele ama crentes orgulhosos. Porque ele vai inflando você, até que você estoure, ou até que você caia de um lugar. Ele te eleva bastante. Até que você caia e a desgraça é tremenda, destrói completamente. Cuidado, na igreja não existem supercrentes. Olha só, alguns crentes acham que são os superpoderes, ali eu coloquei entre aspas, dos orgulhosos. Olha como as pessoas olham. Primeiro, há crentes que se acham infinitamente sábios. O contexto da igreja aqui nos mostra que os crentes de Sardes tinham a fama de estar vivo. E uma das famas que uma igreja tem é, aquela igreja está cheia de gente, cheia de sabedoria. Como é que o mundo avalia você? Eles olham para a sua vida e falam, nossa, que pessoa sábia. E talvez você comece a... Não é que você não tem que ser sábio. Eu estou falando, cuidado quando você começa a acreditar, fala, nossa, eu realmente sou sábio. O homem mais sábio desse mundo fez o quê? Deus disse, ninguém terá sabedoria como você. E ele caiu. Salomão, o homem mais sábio do mundo, fez templos para deuses pagãos, sacrificou para deuses pagãos. E Davi, o homem segundo o coração de Deus, o maior rei de Israel, mandou matar Urias e adulterou com Batseba. Então quem sabe o homem mais forte da Bíblia, Sansão. Sansão saía com prostitutas, bebia, mentia. Então, quem eu posso buscar? O homem mais forte caiu, o homem mais sábio caiu, o rei segundo o coração de Deus caiu, Moisés, Adão, e a lista vai longe. Deus não tem superpoderosos. Os discípulos, olhando a história dos discípulos, você olha e fala, Deus, como é que o Senhor pôde escolher essas pessoas? Eles não passariam no recrutamento de nenhuma empresa. Não, nada. Aprenda. Olha só a sabedoria como se manifesta. Vou dar um exemplo. Isaías capítulo 5. Isaías 5, olha como Deus lida com pessoas que se acham. Pessoas que olham para si mesmo e pensam, eu sou uma pessoa fora da curva, eu sou uma pessoa muito sábia, eu sou alguém extraordinário desse ponto de vista. Isaías capítulo 5. Depois você pode ler na sua casa. Se você tiver caneta, eu sempre aconselho você trazer Bíblia de papel, porque agora eu vou fazer apontamentos que você não pode anotar. A Bíblia de papel você pode. O profeta Isaías vai pronunciar uma série de ais. Ais são lamentos. A pessoa fala, ai daquele. Versículo 8, ó. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo. Ele vai falar de pessoas gananciosas, que roubam propriedade. Ai dessas pessoas. Versículo 11. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem em bebedice e continuam até alta noite, até que o vinho os esquente. Ele fala, ai daquelas pessoas que são alcoolizadas desde cedo. É um juízo. Versículo 18. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas da injustiça e o pecado com tirantes de carro. Ele está dizendo assim, há pessoas que arrastam a iniquidade por onde passam.
A vida dela está tão presa à iniquidade que ela passa levando uma carroça de iniquidade junto dela. A vida dela. Versículo 20. Ai dos que ao mal chamam de bem, e ao bem chamam de mal, e fazem da escuridão luz e da luz escuridão. Ai dos que põem amargo e dizem que é doce, e chamam doce de amargo. Ele está dizendo de pessoas que têm uma mente totalmente dissociada. Você fala, nossa, que coisa horrível. A pessoa fala, que horrível nada, isso é bom. Você diz, isso é errado. A pessoa fala, é certo. Você fala, isso é doce. A pessoa fala, sou amargo. Não, isso é amargo. É uma pessoa, não é uma pessoa que não sabe, é uma pessoa que por perversidade inverte. Um pai diz assim, olha, filho, não faz isso que é errado. Aí um amigo vem e fala assim, não, pode usar. O pai fala, não use drogas. Os amigos aparecem e falam assim, pode usar, não tem nada de mal. O que ele está fazendo? Ele está chamando mal de bem. E a Bíblia diz assim, ai desse tipo de pessoa. Mas olha só o verso 21, que é o que nos interessa. Ai daqueles que são o quê? Sábios? Sábios como? E são prudentes conforme o seu próprio conselho. Viu que é superpoder? Ai daqueles que são sábios aos seus próprios olhos. Ai, como eu me dei bem na vida, como eu sou uma pessoa sábia. Olha, eu admiro, eu cheguei longe, eu fui muito esperto. Aí ele fala, cuidado, se você se acha sábio aos seus próprios olhos, só isso já é tolice. O sábio sabe que não é sábio. Consegue perceber a ironia nisso? O sábio é aquele que sabe que ele não é sábio, mas está buscando a sabedoria. O tolo é aquele que não é sábio e diz, eu sou. Deixa para mim, sei tudo. É você alguém assim? Você tem esse superpoder aí? Você acha sábio aos seus próprios olhos? Existe um outro poder aí, superpoder dos orgulhosos, que é a força. É aquela força para resistir tudo. Tá aí mesmo, pode ficar aí onde nós estamos. Isaías 5, olha o verso 22. Ai dos que são heróis. É assim que está na sua versão? Como? Campeões. Ai dos que são campeões. Campeões em fazer o quê? Beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Já ouviu alguém falar assim? A pessoa bebeu, caiu, falou, eu? Nossa, eu bebo 10 copos. Eu não, eu sou forte. A Bíblia fala assim, ai dos que são fortes para praticar isso. E está cheio de gente, até dentro da igreja, que é forte. Aqui ele está usando o exemplo da bebida, poderia ser outra coisa, mas cuidado, ai daqueles que são fortes para fazer o que é errado. Não, eu vou, pastor, o que eu já vi de gente que caiu, o pessoal falou, pastor, eu vou ter um ministério de evangelismo entre as prostitutas. Eu falo, sério? Sério. Eu vou evangelizar prostitutas. Alguns conseguiram, mas a maioria caiu. Por quê? Não. Conheci pessoas que disseram para mim assim, eu vou ter um ministério entre os drogados. Eu era drogado, a pessoa disse, eu me livrei das drogas e agora eu quero ajudar as pessoas que estão passando pelo que eu passei. E a pessoa fala, mas não é perigoso para você se aproximar disso, dessa área em que você já caiu? Não, agora eu sou forte. Esse ano, perdi um primo, ele faleceu recentemente e machucou bastante a família porque ele lutou contra as drogas. Ele ficou internado durante muito tempo num trabalho chamado Cristolândia, da Primeira Igreja Batista de São Paulo. E ele ficou lá 6 meses, se recuperando do vício das drogas. E ele saiu. Mas depois, por uma série de circunstâncias que agora não cabe nem deveria entrar em detalhes, ele então se vê voltando para o vício, experimentando. Não diretamente, voltando de cabeça, mas apenas um pouquinho. Mas uma das maiores frustrações que esse primo que já faleceu teve foi andar pelas ruas da Cracolândia em São Paulo e encontrar sentado no chão, usando crack, o pastor que cuidou dele durante os 6 meses de internação. Cuidado quando você diz eu sou forte, porque o diabo adora pessoas orgulhosas.
Não seja sábio aos seus próprios olhos. Não seja forte para praticar aquilo que é perigoso. Deus não quer isso. Cuidado também para não ser forte no quesito de experiência. Há pessoas que dizem assim, não, comigo vai ser diferente porque eu sou uma pessoa experimentada nessa questão. Eu já passei muito por isso, então comigo vai ser diferente. Cuidado. Pessoas se machucam na vida porque insistem em dizer para Deus, nada vai acontecer comigo, eu sou sábio, forte e experiente. Mas quando eles vão para lá, é justamente nessas áreas que eles se acham fortes, o diabo vem e derruba em cada uma delas. Superpoderes entre os crentes é uma bobagem. Vá para Deus e diga, Senhor, eu sou fraco, eu quero ser sábio, quero buscar sabedoria. Eu já tenho o princípio dela, que é o temor ao Senhor. Deus, eu quero ser forte, mas não a força do meu braço. A minha força está em Ti. Deus, eu quero ser alguém experimentado. Quero ser alguém que passou, que tem em todas as áreas da vida experimentado e me desenvolvido. Paulo diz em Filipenses capítulo 4, em todas as circunstâncias fui alguém experimentado. Sei passar fome como sei ser honrado. Então não é errado ser experiente. Mas é errado quando você pega a sua experiência e diz assim, porque eu já passei por isso, eu nunca mais vou cair, eu já aprendi o caminho das pedras. Não faça isso, uma grande tolice. Queridos, primeiro grande alerta para pessoas orgulhosas é cuidado com o orgulho espiritual, porque ele cria superpoderes e você toma. Próximo aspecto, o segundo alerta, é o alerta da Bíblia que diz para a igreja de Sardes, o orgulhoso sempre será visitado. Olha o que ele diz. Porquanto se não vigiares, virei como um ladrão. Jesus usa a história, já falei para vocês de Sardes, ele diz o seguinte, assim como a cidade foi visitada por inimigos que entraram pelos buracos e mataram todo mundo, Jesus diz assim, agora, em relação à igreja, eu mesmo serei o ladrão. Eu vou agir com vocês como um ladrão, eu vou visitá-los. E quando nós olhamos que Jesus vai agir como um ladrão, ele diz assim, e vocês não conhecerão de modo nenhum em que hora virei contra ti. Grifa a palavrinha contra, que é uma palavra muito forte na Bíblia. Jesus está dizendo que não vem para a igreja, mas vem contra ela. Ele está dizendo, eu vou agir com vocês como um ladrão age quando invade uma casa. O ladrão nunca vem, na teologia do Papai Noel, né, colocar presentes. Ele sempre vem contra aquela família. Ele sempre vem para prejudicar. Então, nós podemos olhar aí, ó, o orgulhoso será visitado, e Jesus diz, eu virei como ladrão. Está dizendo isso para as igrejas, tá bom? E como é que age o ladrão? Eu marquei alguns aspectos. O ladrão sempre vem contra algo. O ladrão nunca vem a favor daquilo. Ele sempre vem buscando algo que você tem. No caso, na nossa vida, é o bem material. Ele entra na sua casa, na sua empresa, para retirar de você uma coisa que ele quer. Uma coisa que lhe dê algum tipo de vantagem. E isso é o ladrão. O ladrão, guarde isso. Jesus está dizendo assim, eu venho contra alguém. Aqui não é contra algo, mas é contra a igreja. Eu vou contra você. E olha, não é bom ter Deus por inimigo. Não é legal isso. Nenhuma outra igreja, nenhum outro texto você encontra isso. Jesus está dizendo assim, eu vou ser contra vocês. Vocês são meus filhos? São, mas eu vou me voltar contra vocês. Porque vocês são relaxados na vida espiritual e são orgulhosos. E esses dois pecados precisam de uma disciplina tão severa que eu mesmo irei contra vocês. Como é que o ladrão age? O ladrão age, além de vir contra algo ou alguém, o ladrão sempre age de forma inesperada. O que significa isso? O ladrão, ele vem repentinamente, a pessoa não está esperando. Não sei, alguém aqui já esperou o ladrão? Já deixou? Eu já vi pessoas que deixaram bilhete. Ó, ladrão, sim, deixaram, por exemplo, na Califórnia, nos Estados Unidos, umas coisas interessantes têm acontecido. Criaram uma lei, nos Estados Unidos isso é real, que a pessoa não pode ser presa se ela roubar até um certo valor. Eu não me lembro se são $100 ou se são $1.000. Se a pessoa roubar, ela não pode ser presa, na Califórnia. Então as pessoas estão parando o carro, é de outro mundo isso. Mas eles estão parando o carro, abrem o porta-mala, deixam aberto o porta-mala,
Para o ladrão ver, porque o ladrão estava quebrando a janela para tentar roubar o DVD, roubar alguma coisa do carro. Então eles já deixam aberto para o ladrão olhar e falar, ó, não tem nada. Se digitar na internet, você vai, é pegadinha. Os carros todos estacionados com as tampas do porta-mala abertas. O ladrão passar já olhando, porque daí não quebra. Se quebra o vidro, te dá um prejuízo. O ladrão quebra para ver se tem. Ele já avisa, ó, não tem, ó, tá aqui. Ele estava esperando o ladrão ou não? Estava esperando. Mas isso daí é num mundo totalmente virado. No mundo normal, que é o nosso, o ladrão sempre vem de maneira inesperada. Ou você já deixou comida para o ladrão, fala, é hoje. Deixou lá preparado alguma coisa para ele? Você pode imaginar um ladrão que está vindo, visitando um lugar várias vezes, aí é um ladrão insistente, né? Um ladrão obstinado, ele vai homeopaticamente roubando as coisas, então a pessoa monta uma armadilha. Você não sabe quando ele vem, mas você sabe que ele voltará. No caso do ladrão mesmo, o profissional, ele é completamente inesperado. Você chega em casa e pessoas que já tiveram, por exemplo, o automóvel furtado, tem uma sensação estranha. Já ouvi de pessoas que falam assim, a pessoa chega, o carro não está lá no local. A reação da pessoa, a princípio, é assim, nossa, onde eu parei o carro? Gera uma confusão. A pessoa anda para lá, anda para cá. Depois ela volta, senta e fica pensando, nossa, será? Será que eu vim de carro? Que é possível você se confundir, não é? Não é possível se confundir? Cadê o Nivaldo? O Nivaldo está lá em cima. O Nivaldo estava trabalhando na prefeitura e ele foi para casa a pé. Quando chegou em casa, falou, cadê o carro? Ele tinha ido trabalhar de carro e voltou a pé. Deixou o carro na prefeitura. Foi isso, né, Nivaldo? Chegou e falou, cadê o carro? Ele falou, nossa, é verdade, eu fui de carro trabalhar. É possível que você faça isso. Não é possível que você entre num carro estranho? Já aconteceu? Agora, eu sei, eu conheço. A gente tem que tomar cuidado quando sai com a minha mãe. Maurício sai com a minha mãe. O carro que tiver na frente, ela abre a porta. Fala, mãe, esse carro não é seu. Ah, é verdade, não é. Uma vez eu estava parado numa rua de Bragança. Acho que eu estava, era com a Stephanie, com você, Stephanie, que eu estava? Estava chovendo muito e nós fomos buscar uma pessoa e eu parei numa rua, estava chovendo muito. Eu parei o carro, deixei o limpador ligado, parado, a Stephanie no banco de trás. Alguém abriu o portão da casa, saiu com o guarda-chuva, abriu a porta do carro e sentou. E a pessoa na boa, sentou, fechou o guarda-chuva, sentou, bateu a porta. Eu falei, aí o quê? Eu falei, pois não. A pessoa, desculpa. Eu falei, moça. Ela falou, não, eu estava esperando um carro. Logo, qualquer carro que chegou, era o carro certo. E, gente, esse tipo de situação acontece com todo mundo. Isso não é inesperado, mas eu olhando a pessoa já imaginei. Falei, olha só, olha, a pessoa veio. Mas o ladrão de verdade, ele vem quando você menos espera e causa para você uma coisa terrível. Outro aspecto, o ladrão sempre quando ele vem, ele é silencioso. Fora em filmes quando tem ladrões trapalhões, mas o ladrão profissional, ele é extremamente silencioso. Maurício morava em Porto Alegre no ano de 2006. É isso, Maurício? Não sei se o ano está correto. Ele acordou, estava morando sozinho no apartamento em Porto Alegre. Naquele dia tinha gente dormindo no apartamento com você, tinha outros amigos, não é? Maurício convidou alguns amigos da igreja, vem dormir aqui. E naquela noite um ladrão entrou na casa dele. Ele achou estranho. Tirar a lâmpada, Maurício, do teto? Fala mais alto para as pessoas. Então essa não é outra. Minha família é cheia de história, então não dá para contar todas aqui. Essa é da lâmpada, mas a do ladrão, Maurício. A do sonambulismo, ele mesmo acordou, subiu na cama, soltou a lâmpada. Quando chegou de noite, de manhã, falou, que essa lâmpada está aqui? Foi ele mesmo que soltou. Mas aí tem cada maluco a sua história. Mas do ladrão, Maurício, como é que foi do ladrão? Fala bem alto para nós. Então, para benefício do pessoal da internet, ele estava com ele mais amigos na casa. Quando ele acordou pela manhã, ele notou que dentro da casa estavam faltando alguns itens.
Então ele acordou e falou pro rapaz, quem escondeu minha carteira? A minha também não tá, a minha não tá. O ladrão entrou de noite, com 3 homens na casa, inesperado, silencioso, e limpou todo mundo. É ousado entrar numa casa com 3 homens? Não tinha nenhuma mulher. É ousado ou não? É ousadia demais. Mas era um ladrão luva de pelica. Ele entrou, chacoalhou, cobriu o Maurício. Desculpa, eu não resisti. Mas... Seja como for. Vamos voltar aqui que não vai dispersar muito. Lembre-se, o primeiro alerta é que Deus alerta para que você fuja dos superpoderes. O segundo é que você lembre-se, se você é alguém orgulhoso espiritual, você será visitado por Cristo. E não é uma boa visita, porque é uma visita não a seu favor, mas contra você. E ele virá contra, de forma sem aviso, de forma silenciosa, e no final ele vai gerar dor e prejuízo. A palavra ladrão na Bíblia, se você fizer uma pesquisa rápida, no Novo Testamento ela vai aparecer 11 vezes. 11 vezes a palavra ladrão ela aparece. Em muitos contextos, eu não vou passar por todos, mas eu marquei alguns aqui. O termo ladrão, ele é usado na Bíblia, por exemplo, para descrever, quando a Bíblia vai descrever um evento que surpreende o mundo. Olha só o que diz em 1 Tessalonicenses 5, versículo 1 e 2. Não é necessário, Paulo diz para a igreja, não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando ou como tudo isso acontecerá. Ele está falando sobre o dia em que os eventos do final da história começam a se desencadear. Paulo diz, eu não preciso explicar para vocês. Isso acontecerá, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá, olha só, inesperadamente, como um ladrão à noite. Paulo usa a figura para falar o dia do Senhor. O dia do Senhor aqui, nesse texto aqui, está falando de um período de tempo, não de um dia de 24 horas, mas ele diz assim, aquele momento final da história, ele não inicia com avisos. Ele começa de forma inesperada, como um ladrão. Ele vai, em que sentido aqui? Vai surpreender o mundo. Os crentes não são surpreendidos, mas o mundo será surpreendido, porque vem sem aviso, silencioso e cai sobre as pessoas. Não dá tempo de eu explicar isso, mas ele está dizendo nesse texto que será algo completamente inesperado. Se você falar para as pessoas, Jesus está voltando, as pessoas sempre de você falam, para de falar bobagem, Jesus está voltando. Vocês acreditam nessa história? Então, quando ele vai lidar sobre o cenário do fim dos tempos, ele diz assim, virá como um ladrão, não terá nenhum aviso. E as pessoas ficarão surpresas. Outro aspecto do uso do termo ladrão é para falar de algo que dá início a um período de dor sem igual. Quando ele vai citar também em Tessalonicenses, ele diz assim, quando as pessoas disserem, as pessoas aqui não é a igreja, Paulo está dizendo assim, quando o mundo andar dizendo, quando o mundo começar a falar o quê? Tudo está em paz e seguro, então o desastre sobrevirá tão repentinamente, olha as palavras que ele usa, como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida, e não haverá como escapar. O Paulo usa contrastes fantásticos. Aquelas que tiveram contração, tiveram parto natural ou passaram por contrações, tem algum aviso? Você fala assim, olha, o médico te avisa, fala assim, no mês tal, nesse dia começam as contrações. É assim que acontece? De repente, quando você não espera, você sente uma dorzinha, e você fala, nossa, será? E as contrações, elas começam pequenas, as dores, elas tendem a começar pequenas, e elas fazem o quê? Elas vão aumentando, o intervalo vai diminuindo, e as dores vão aumentando, 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 até que chega o ápice. A Bíblia descreve esse momento da história, fala do termo ladrão, dizendo que será como uma mulher grávida. Não tem como escapar. As dores vão aumentar, e vão culminar em algo terrível no ponto de vista da dor para ter o parto. Olha só. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas e não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão. A igreja de Cristo, ela nunca passa por surpresa. O mundo sim. O mundo fala, nossa, o que está acontecendo? A igreja do Senhor, ela tem que estar preparada, ela não vai passar pelo dia do Senhor,
Mas estou falando que os eventos que desencadeiam do Senhor não surpreendem a igreja. Se Cristo voltasse amanhã para buscar, eu não ficaria surpreso. Falo, nossa, o que está acontecendo? Não, eu estou esperando, eu estou aguardando. Mas há pessoas que não estão esperando e será tarde demais. E para essas pessoas, cai como um ladrão. Qual é o aspecto que ele fala aqui? Naquele lá era virar repentinamente, agora ele está falando sobre algo que traz dor, por causa do parto aqui, repentina e gradual. É uma dor que começa e aumenta. É assim que começa o dia do Senhor. No começo da tribulação começa com tranquilidade, vai agravando, agravando, até que chega um ponto que ninguém mais suporta. É isso que ele está descrevendo aqui. O termo ladrão também é usado para descrever, traz um alerta para os judeus rebeldes. O povo de Israel, que hoje detesta Jesus, que não se converteu, estou falando de judeus, não os messiânicos que creem em Jesus, mas os judeus que não querem, que chamam Jesus de impostor e tudo mais. Para esses judeus, a Bíblia fez um alerta. Olha o que Jesus diz em Mateus 24, no sermão escatológico. Ele diz assim: portanto, vigiai, porque vocês não sabem em que dia vem o vosso Senhor. Ele está fazendo um alerta para os judeus. Estejam alertas, porque vocês não sabem quando o Senhor vem. Ok. Mas considerar isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós, judeus, apercebidos, porque a hora em que não cuidais, vocês não vão estar prestando atenção nisso, o Filho do Homem virá. De novo, ele está jogando a figura de, fiquem alertas. Se Jesus voltasse hoje para buscar a sua igreja, vocês acham que os judeus estão esperando? Estão lá? Eles nem respeitam, nem creem em Jesus. Por que eles estariam esperando? Não estão esperando. Mas nos dias da tribulação, um grupo de judeus vai se converter. E esse pessoal, Jesus está falando assim, fiquem atentos, fiquem vigilantes, porque eu vou voltar como um ladrão. E vocês, judeus, não vão saber. Então, cuidado aí, estou situando vocês com algumas passagens. Acho que tem mais uma aqui, O termo ladrão foi usado para descrever um único dia específico. Não se confunda. Foi usado para falar para os judeus uma coisa, foi usado para falar para a igreja outra coisa, foi usado para falar de um período e às vezes para falar de um dia de 24 horas. Não tenho tempo de explorar tudo isso, mas estou mostrando como funciona aí o texto. Olha o que diz 2 de Pedro, versículo 10, para falar de um dia de 24 horas. Contudo, o dia do Senhor, tá vendo? Às vezes a expressão dia do Senhor significa um período de 7 anos. Às vezes significa um dia de 24 horas. Neste caso, nós vamos entender claramente que é um dia de 24 horas. Por quê? Ele diz assim: assim virá, contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um terrível estrondo. Ele está falando de uma explosão. Bum! E isso que você vê, chamado firmamento, desaparece. Não dá para desaparecer durante 7 anos. Uma coisa que acontece repentinamente. E o que acontece? Até os elementos aqui é uma figura para descrever os astros. Sol, lua. Até os elementos serão consumidos pelo fogo. Dá para 7 anos ficar consumindo a lua? Então ele está falando de um evento, um estrondo, cataclisma no universo, que vai abalar os seres, os corpos celestiais. Ele diz assim, olha, até os elementos serão consumidos pelo fogo e a terra e tudo que nela há serão expostos. Então ele está falando de um evento pontual. E Pedro fala assim, isso vai acontecer como um ladrão. Vai pegar todo mundo que não conhece essas coisas repentinamente. Então a Bíblia fala sobre a visita do ladrão. E ela apresenta Deus Pai como ladrão, ela apresenta Jesus como ladrão nesse campo que surpreende, que vem repentinamente. Se você é orgulhoso, como a igreja de Sardes era, saiba que Jesus vai visitar você. E eu lamento, porque essa visita não será boa. Às vezes Jesus chega repentinamente e toca em alguém e coloca uma doença terrível, como punição. Nem todas as doenças são punição. Mas às vezes ele faz isso. Ele toca, traz uma tragédia. Por que ele faz isso? Porque há pessoas que são orgulhosas demais para reconhecer pecados, então ele derruba. Ele fala assim, eu vou trazer você para o chão, porque você não entendeu o seu lugar na hierarquia. Há crentes que são tão orgulhosos que pisam sobre outros irmãos, que ofendem outros crentes. E Jesus fala, então eu virei contra você.
Isso não acontece numa família, queridos. Um pai que tem vários filhos e vê um filho, especificamente um filho, oprimindo os outros. O que o pai faz? Fala, você é meu filho, mas eu vou contra você agora. Porque eu não vou permitir que você faça mal para os outros. E dentro da igreja cristã, na atualidade, está assim de gente fazendo mal para o outro. Tem crente que passa a perna financeiramente em irmãos, faz coisas e não paga, engana. Não estou falando de dificuldade, às vezes há momentos que você fala, olha, fiz um negócio e não pude pagar, ok. Eu estou falando de intenção. Fala, eu vou trapacear os meus irmãos. Eu vou me beneficiar da credibilidade dos irmãos. Ô irmão, amado, querido, você pode ser meu fiador? A pessoa fala, claro. Já maquinando, fala assim, depois vou deixar você se estourar. Conheço igrejas que fazem isso. Igrejas. Escolhem o irmão e falam, você pode ser fiador? E o irmão se torna fiador da igreja e depois a igreja não paga mais. O que acontece com o irmão da igreja que foi fiador? Ele fica bravo, vai embora. E a igreja fala, se vira, executa. O que você acha que Deus fará com pessoas que fazem isso? Há crentes na igreja que defraudam sexualmente uns aos outros. Há homens que exploram mulheres, há mulheres que seduzem homens, que destroem casamentos. O que você acha que Cristo fará? Ele fala, eu virei contra você. E ninguém pode livrar você da minha mão. Ninguém, não há poder no mundo que pode me resistir. Isso daqui é um alerta. Nenhuma igreja recebeu essa ameaça. Era para fazer a igreja de Sardes perder o sono. Cuidado com superpoderes e cuidado com a visita indesejada do Senhor Jesus como um ladrão inimigo seu. Não queira Deus por inimigo. O autor de Hebreus diz que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Porque Deus é fogo. E que tipo de fogo ele é? Ele é um fogo que consome. Não há como escapar. Acho que tem mais um. Acho que é o último aqui. Último lugar, o termo ladrão é usado como uma disciplina repentina aplicada por Jesus. É o texto que eu citei aqui, não vou gastar tempo. Nesse caso, virei contra ti. No aspecto de Sardes era a disciplina inesperada. Por último lugar, 3 alertas. O primeiro alerta é, cuidado com os superpoderes. Orgulhosos, cuidado. Não exibam sabedoria, força e experiência como proteção para não tropeçar. Segundo lugar, cuidado com o orgulho, porque Jesus vai visitar você. Se você faz o mal dentro da igreja ou para os seus irmãos, ele virá contra você. Mas para não ficar uma mensagem pesada, que bom que Jesus vai dizer uma coisa que a gente... Até eu, quando preparar a mensagem, falei, Senhor, obrigado, tá ficando difícil pregar esses textos. Mas olha como ele fala no versículo 4, e aí nós terminamos. Só a parte A do versículo 4, Jesus diz assim, eu virei contra vocês, porém, apesar disso, ou todavia, tens contudo em Sardes, o que aparece depois disso? Tem aí em Sardes o quê? Algumas, Marcelo? Uns poucos, algumas, quem mais tem outra versão? Como? Alguns de vocês, o que ele quer dizer aqui é assim, olha, aí na igreja, apesar de toda essa tragédia, na minha versão diz assim, tem umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Ele olha para aquela tragédia da igreja e diz assim, olha, apesar de grande parte da igreja, a maior parte da igreja, parte morreu, parte está completamente inútil, outra parte está morrendo, consolidando, escorando coisas para não perecer, mas ele fala, não, mas aí em Sardes sobrou um pedacinho, um grupo muito pequeno de pessoas que não contaminaram as suas vestes. E aí agora você olha para isso e você aprende o seguinte, é possível permanecer limpo, mesmo no meio de um grupo, de uma comunidade, de uma cidade, de um povo, de uma geração que se suja. As pessoas gostam de dar desculpa, não dá. Pastor, Deus sabe, Deus entende a minha fraqueza, não dá mais para viver desse jeito que Deus quer. Não dá para ter pureza no namoro, porque hoje está tudo liberal.
Pastor, não dá. Deus sabe que não dá para ser honesto em todas as áreas, porque o Senhor vê quantas maldades o governo faz, então a gente tem que ser desonesto. Não dá, e a gente vai colocando aí as nossas desculpas. E Jesus fala assim, não, é possível ficar limpo. Mesmo que não é perfeição, limpo aqui há pessoas que não estão sujando as suas vestiduras. E eu gosto disso porque a vestidura branca, na semana que vem eu vou falar sobre isso, vocês vão entender mais, mas as vestiduras brancas eram um sinal de inocência. E ele fala, há na igreja pessoas que são inocentes da prática errada que os outros estão fazendo. Talvez hoje você esteja sentado aqui e você precisa saber disso. Deus sabe quem de nós aqui se esforça e quem de nós aqui tem buscado andar limpo. Não é perfeito, mas tem se esforçado, sujou, vai lá e limpa. Vê uma potencial situação onde tem lama, se afasta. E não é, todo mundo está fazendo, eu vou fazer. Não, não é assim não. O Senhor Jesus olha para a sua igreja e fala assim, eu sei, está sendo difícil, não está, irmão? Está sendo difícil, né, irmã? Difícil poder selecionar um filme para assistir no meio de uma geração perversa em que tanta baixaria acontece. Difícil conseguir ficar no ambiente de trabalho em que as conversas sempre têm duplo sentido. Difícil ir para a escola e ver o padrão moral que está sendo imposto nas escolas. Difícil ter que ensinar os meus filhos, na verdade, quando as crianças estão indo para a escola e os professores estão colocando funk. Difícil, e você começa a olhar e Jesus fala, eu sei que é difícil. Eu não estou dizendo para vocês que não é, mas eu sei que tem um grupo pequeno, mas que tem permanecido limpo. E ele elogia esse grupo e diz assim, continuem a fazer isso. A semana que vem ele vai falar o que vai acontecer com essas pessoas, com esse grupo seleto, que optou com muito esforço a se manter limpo. E ele vai honrar essas pessoas, porque assim como o orgulho precede a queda, a pureza precede a honra. E Jesus diz, essas pessoas que não têm sujado as suas vestes, essas pessoas que têm procurado ter um coração semelhante ao meu, um coração disposto a obedecer a Deus, essas pessoas que têm buscado descobrir o querer de Deus, sabem que não são perfeitas e são capazes de olhar para Jesus e falar, Senhor, se o Senhor olhar para dentro de mim, olha, tem muito pouco aqui que o Senhor vai encontrar de bom. Mas eu tenho um pedido de todo o meu coração. Eu quero ser transformado dia a dia. Senhor, muda o meu coração. Como? Me dá um coração como o teu. Um coração que obedeceu. Um coração que ama o irmão. Um coração que está disposto a mudar, a se arrepender. Dá-me, Senhor, que oração linda. Dá-me um coração como o teu. E então, Senhor, eu serei honrado quando chegar o momento. Queridos, eu vou parar aqui, a semana que vem eu retomo dessa parte das vestes brancas, 3 aplicações. Deixe o orgulho de achar ser forte a ponto de não se preocupar com pecados que assediam você. Abandone isso. Diga para Deus, Deus, eu sou fraco, socorre, segura-me. 2, quem continua orgulhosamente num cristianismo relaxado, será visitado por Jesus quando menos espera. Não esqueça disso. Ah, pastor, não vai avisar? Não vai. Você só vai descobrir depois que ele veio. Em terceiro lugar, jamais desista de andar limpo, mesmo que muitos à sua volta ainda se sujem. Ah, todo mundo faz. Não faça. Todo mundo diz e pensa, você seja diferente. O cristianismo é um movimento contracultural. O cristianismo não está na mesma direção da cultura. Você é um extraterrestre andando aqui. Você, aos olhos do mundo, é uma anomalia. Você que insiste em casamento, educar filhos, valores. Gente, nós somos a aberração. E Jesus fala, continuem limpos. Mas, Senhor, tem muita sujeira. Continuem limpos, eu estou vendo. Não se preocupa com quem está sujo. Se preocupe em limpar você. Um coração disposto a obedecer. Vamos orar. Baixe sua cabeça. Vou dar para você alguns instantes. Converse com Deus. Irmãos, essa é a hora da honestidade.
da completa honestidade. Diga para Deus: Senhor, eu não tenho conseguido andar limpo. Senhor, a quem eu quero enganar? Eu sei que quando o Senhor olha para dentro de mim, para as minhas escolhas, o Senhor tem encontrado pouca coisa boa, Senhor. Eu não tenho sido um bom marido. Ah, Senhor, eu queria pastorear os meus filhos, mas eu não faço isso. Senhor, eu não tenho sido um bom cônjuge. Tenho falhado em muitas áreas, Senhor. Senhor, eu sou um filho rebelde, eu sou uma filha que insiste em afrontar os meus pais. Eu sei de tudo, eu sei o que fazer, eu tenho todas as respostas. Os meus pais são antiquados. Os meus pais, Senhor, estão vivendo fora, em outro tempo. E talvez o desespero está chegando na sua vida, na sua profissão. E você deve levantar a voz: Senhor, dá-me um coração como o de Cristo. Um coração obediente, é isso que eu quero. Mais do que saúde, mais do que riqueza, um coração puro. Faça a oração de Davi no Salmo 51. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Cria, porque eu não tenho. Lava-me. E o mundo verá que no meio da sujeira à minha volta, eu tenho andado limpo. Ajuda-me, Senhor. Eu sei que eu vou me sujar, mas cada vez que eu me sujar, eu quero me limpar pelo perdão que vem da cruz. E então, eu serei honrado pelo Senhor. Afasta de mim o orgulho. Não me deixe ser enganado pelo diabo. Eu não quero ser orgulhoso, eu quero ser humilde. Dá-me um coração como o teu. Ó Deus de graça, ouve a oração do teu povo e responde. Começar de mim, que cada um de nós receba do Senhor o lindo favor de ter o coração de Cristo sendo formado em nós. É a nossa oração em nome dele. Amém. Vamos ficar em pé, nós vamos terminar o nosso culto cantando